Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 46, a partir do versículo 9, que fala assim: Quando o povo prestar culto ao Senhor em qualquer festa, os que entrarem pelo portão do norte sairão pelo portão do sul, depois que acabarem de adorar. Aqueles que entrarem pelo portão do sul sairão pelo portão do norte. Ninguém sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas pelo portão do lado contrário. Somente até aqui, somente o versículo 9. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Vocês se atentaram que ele falou que conforme a pessoa entrava pelo portão do sul, ela saía pelo portão do norte, a que entrava pelo portão do norte, ela saía pelo portão do sul. Ou seja, eles não faziam o mesmo caminho. Eles entravam por um lado e saíam pelo outro. E se entrasse pelo outro, saía pelo outro lado. Ok? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? É justamente isso. Ele está falando para você mudar a sua rota. Como assim, Roberta? Como assim mudar minha rota? Geralmente, quando a gente vai trabalhar, vou dar exemplo de trabalho aqui, tá? Mas você coloca isso dentro da sua realidade, da sua vida, da sua rotina, do seu cotidiano. Geralmente, como a gente anda na rua, ou seja a pé, ou seja de carro, a gente tem a frequência e o costume de sempre fazer a mesma rota, de sempre passar pelos mesmos lugares, de sempre falar com as mesmas pessoas. Isso não é bom. Por quê? Porque as pessoas, aquela rota que você sempre faz ali, que você está acostumado a ver as pessoas ali, ok? As pessoas, de um certo modo, que estão falando com você, que estão te dando bom dia, boa tarde, boa noite, naquela mesma rota ali que você faz todos os dias, toda hora, entende? Elas estão acostumando com a sua rotina. O que a gente precisa entender, gente? A gente serve a Deus. Nós servimos a Deus. Nós reconhecemos Jesus como nosso suficiente Salvador. E quando a gente adentra, quando Jesus passa pela porta, que a gente abre a porta, a gente, seres humanos, passamos a ser não benquisto pelo local onde a gente está ou pelo local que Deus nos coloca. Se você é cristão hoje, se você se diz servir a Cristo, se você diz ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, e você não tem uma resistência no local que você está, tem alguma coisa errada com o seu relacionamento com Deus. Entende? Pra gente saber se a gente tá nos caminhos do Senhor, se a gente tá certo ali no relacionamento com Ele, estamos certinho, que a gente não tá dando brecha pra oposição atuar na nossa vida, geralmente a gente sofre resistência, a gente sofre rejeições, a gente sofre cara feia, a gente sofre... as pessoas falam mal da gente, a gente sofre retaliações, entende, gente? Então, para a gente saber se a gente está nos caminhos do Senhor, a gente usa as atitudes, o modo que as pessoas falam conosco como parâmetro, entende? Porque a gente incomoda, o cristão incomoda quando está no local. Por quê? Porque o cristão é luz. E a pessoa que está no local com você, ela está nas trevas ainda. Ela não conheceu, ela não teve libertação, ela não abriu a porta para Jesus entrar. Então, dentro dela habita espíritos malignos. Entende? E o espírito maligno que está dentro dela, ela vai repudiar você, ela vai rejeitar você. Ela vai, ela vai ter aversão de você. Então, quando a gente chega no local, nós que temos intimidade com Deus, que a gente chega no local e existe uma resistência naquele local, daquelas pessoas com nós, a gente já sabe que naquele local não existe ali a luz, não existe Deus, entende? Não existe Jesus nem o Espírito Santo. E você está sendo a luz para poder vir levar a palavra, levar o amor de Deus para aquelas pessoas que estão ali. Entende, gente? Então, voltando para o nosso raciocínio aqui, por que eu expliquei isso tudo para você entender? Então, conforme você estiver fazendo a sua rota no seu dia a dia, mude a rota sempre. Nunca vá por um caminho e volte pelo mesmo caminho. Sempre vai por um caminho e volte por outro caminho. Por quê? Porque a gente não conhece o coração do outro. A gente não conhece as intenções do coração do outro. A gente não tem como. Só Deus conhece a intenção. Se por acaso você estiver numa situação, vamos supor que você é uma pessoa, eu sou uma pessoa que caminho muito, tá?
Vamos supor que você é uma pessoa que caminha, que faz tudo na sua vida, você faz andando, você faz um percurso, enfim. E você está sempre fazendo o mesmo caminho. Vamos supor que dentro de você, um dia qualquer, você sente dentro de você que não é para você fazer aquele caminho que você costumava fazer. Obedeça essa voz. Já é o Espírito Santo falando com você para você não fazer o mesmo caminho. Por quê? Porque durante aquele caminho pode vir a acontecer algo com você que não vai ser legal. Entende? A gente não sabe o que vai acontecer, mas se você está sentindo dentro de você que não é para você fazer o mesmo caminho, que não é para você ter certas atitudes, obedeça a voz que está dentro de você. Porque já é Deus falando contigo. Entende? Já é Deus te orientando, já é você tendo maior sensibilidade em escutar a voz dele. Entende, gente? Então Deus está falando aqui. Eu não sei se ele está falando com alguém específico. Mude a rota. Não sempre faça a mesma rota. Mude a sua rotina. Se você vai para a esquerda, comece a ir para a direita. Se você vai para frente, comece a ir para trás. Se você vai pela rua A, comece a ir pela rua B. Se você vai pela rua C, comece a ir pela rua D. Entende, gente? Começa a mudar. Se você for pela rua A por um caminho, volte pela rua Y por outro caminho. Entende? Para chegar na sua casa, para chegar no seu destino. Se você está acostumado a pegar um tipo de ônibus, de numeração de ônibus, começa a pegar uma outra numeração de ônibus, que também vai dar no seu trabalho, na sua casa, no lugar onde você está indo. Começa a mudar, entende? Começa a ter faça disso uma disciplina na tua vida, entende? Nunca vá por um caminho e volte pelo mesmo caminho, porque a gente não sabe o que vai encontrar no meio do caminho. Tá bom, gente? Então, a Bíblia nos fala para sermos prudentes, para sermos vigilantes. A gente precisa entender que a gente anda numa guerra constante. E o inferno, o objetivo dele é aniquilar a gente. Literalmente, no modo falando. Ok? Então, ele vai usar pessoas que vão dar brechas nos seus corações para poder virem ser usadas, para poder vir a nos atingir. Então, quando a gente tem a prudência e a gente tem a vigilância de estarmos em alerta, vamos colocar dessa forma, e sermos prudentes com o que fazemos, a gente começa a temer mais ao Senhor, a gente começa a buscar mais a presença do Senhor, entende? Porque a gente começa a se ver num cenário, numa situação que a gente precisa sim ter intimidade com Ele, porque através da intimidade com Ele, Ele vai começar a nos orientar. Ele vai começar a nos mostrar o caminho que devemos seguir. Quando eu falo isso, que Deus vai nos mostrar o caminho que devemos seguir, é literalmente isso. Não é algo fictício, ele vai nos mostrar o caminho através da palavra. Não é só isso. Ele vai literalmente te mostrar o caminho que você deve seguir. Ele vai chegar para você e vai falar, filho, não vai por aqui. Porque ele pode vir a te falar, ok? Porque existe uma cilada para ti ali. Ou ele vai chegar e vai assim, não vai por aqui. E você, em obediência ao seu pai, obediência a Deus, você não vai. Você não quer nem saber o motivo. Ele falou não é não. Você simplesmente vai mudar a rota e vai. Entende, gente? Então, quanto mais você buscar a Deus no seu secreto, quanto mais você buscar a Deus na sua intimidade, você vai estar mais suscetível à voz de Deus. Você vai estar mais sensível, você vai conseguir escutá-lo. Quanto mais a gente mortifica a nossa carne através de jejum, a gente viver com o nosso espírito. Sabe um jejum que eu sempre faço? Eu sempre faço. Desde quando eu comecei a fazer jejum, eu sempre faço para mim. E é o que me fortalece todos os dias. É o que me desenvolveu o meu relacionamento com Deus. Eu faço jejum pedindo justamente sobre a minha vida espiritual. Eu falo, Senhor, fazendo um jejum referente à minha vida espiritual. Eu quero me aprofundar na Tua presença. Eu quero escutar mais a voz do Espírito Santo. Entende? Porque o plano espiritual é o que rege sobre tudo. Quando você enfatiza na sua espiritualidade, no seu lado espiritual, você está buscando a face de Deus, você está buscando intimidade com Deus, você está literalmente mortificando a sua carne e está vivificando o seu espírito. Ou seja, você está tendo uma conexão maior com os céus. E quando você tem uma conexão maior com os céus, você consegue desenvolver esse teu lado com Ele. Você vai sentir mais a necessidade de buscar Ele, porque o próprio Espírito Santo vai colocar isso dentro de você. Entende, gente? Então, gente, relacionamento com Deus é a base de tudo. Não deixe de buscar ao Senhor na sua intimidade, na sua individualidade. Eu sei que vai ser um pouco chatinho no início, a gente precisa ter uma certa disciplina, uma certa doutrina ali,
Mas se você começar a buscar a Deus todos os dias um pouquinho, depois aquilo vai se tornar uma rotina na sua vida. Entende? Você não vai ter mais aquela obrigação de buscar a Deus. Você vai fazer isso porque você quer estar na presença dele. Porque você entendeu que a presença dele é o melhor lugar para você estar. Tá bom, gente? Então, busca Deus no seu secreto. Obedeça a voz de Deus que está sendo falada aqui. Tá? Mude a rota. Não sempre faça a mesma rota. Mude, altere. Vai para um caminho, vai para o outro. Tá? Muitas das vezes, quando Deus fala com a gente assim, especificadamente, é porque Ele quer nos dar um livramento. Então não teme, ok? Não duvide, tá? Apenas obedeça a voz dele, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.